A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a justiça das aflições. Já ouviram falar desse tema? Aí nós temos que se perguntar o seguinte: Deus é justo? Deus tem capricho? Ele é caprichoso? A justiça de Deus funciona? Existe a lei da ação e reação? Nós que temos mérito, nós sofremos alguma coisa que não merecemos? Vamos fazer essas perguntas para a gente chegar à conclusão da característica de Deus, porque se a gente pensar que Deus é cheio de capricho, né, igual a gente assim que adora se vingar das coisas, das pessoas, né? Já pensaram se Deus fosse assim vingativo, né? Ah, você andou falando mal de mim, né? Ah, tá, aí vem aí, espineta a gente. Já pensaram como é que seria, né? Ah, você não acredita em mim, né? Meu filho rebelde, aí espineta a gente. Já pensaram se Deus fosse assim? Pelo amor de Deus, não é? Mas nós temos que pensar o seguinte: que Deus é justiça, é bondade, é amor, tem todas as virtudes que nós não podemos às vezes nem imaginar. Tudo o que nós podemos observar de grandeza divina com relação ao amor, né, ao infinito, é uma coisa assim infinita. A gente vê amor de mãe, de avó, amor de casais, amor de pessoas, de amigos, mas a gente não consegue imaginar o amor infinito que Deus tem pelos seus filhos. Então é importante nós fazermos essa reflexão, porque é o seguinte: de vez em quando a gente sofre algum problema. Agora mesmo estava até com medo com a Ana falando aqui, eu falei, eu acho que eu não sei, eu fiquei com medo, né, porque o negócio da Covid é um negócio complicado, as pessoas não sabem muito ao certo como é que isso acontece. Mas aí nós vamos pensar o seguinte: Deus é justo? Deus sabe o que está acontecendo na Terra? Por que cada um de nós tem um tipo de comportamento, um tipo de prova para passar na Terra? Ninguém passa igual a prova, igual ao outro. Nós podemos ter algumas semelhanças, mas não são iguais. As nossas experiências são diferentes. Já repararam isso? Como é diferente as nossas experiências? Então tem gente que tem uma experiência boa na vida, tudo dá certo, tudo sorri. Ah, vou abrir um negócio, abre um comércio, dá certo, ganha muito dinheiro. Ah, vou fazer uma viagem, vou viajar pelo mundo, sai pelo mundo, aí conhecendo e passeando, nada acontece. Parece que as coisas dão tudo certo. Enquanto que para outras, qualquer programa que faz não dá certo. Tudo é errado. Vamos, sei lá, vamos para Campos do Jordão, aí o ônibus fura o pneu no caminho, não chega lá, tem que voltar para trás. É uma confusão, né? Lascada, né? Já pensaram? Aí faz um comércio, abre um comércio em casa, gasta todo o dinheiro que tem, não dá certo, perde todo o dinheiro, fala, meu Deus do céu, se eu tivesse guardado o dinheiro, não tivesse inventado essa história desse comércio, agora eu perdi o dinheiro, não tem nem o comércio, nem o dinheiro, não tem mais nada, não dá certo. Qualquer probleminha que dá aí na terra que surge, a pessoa pega, H1N1 pega, tem uns outros nomes aí que o pessoal fala, qualquer coisa que aparecer aí a pessoa pega, enquanto outros andam no mundo aí tranquilo, não pega nada. Às vezes a pessoa tem até vício. Se você for lá na Cracolândia, tem 500 pessoas lá que vivem numa situação deplorável, e os caras estão lá, passou pandemia, passou tudo, os caras estão lá. Teve um ou outro que pegou lá o negócio, tomaram uma injeção, deram uma injeção pro bicho, o bicho sarou e voltou para Cracolândia de novo. Aí você fala, meu Deus do céu, mas como que é isso? Enquanto que tem pessoa de bem, por exemplo, que pega uma gripe e quase morre. Não é interessante? Como que funciona isso? Que tipo de coisa que é essa, que a gente não consegue entender? Aí nós precisamos pensar o seguinte: todo mundo está num degrau evolutivo, cada um de nós está num determinado degrau. Cada um de nós está num degrau. Então tem uns que estão enxergando por cima, outros estão enxergando por baixo. Cada um de nós está num degrau. Dentro desse degrau, nós temos o nosso espectro de conhecimento, de consciência. A gente tem um nível de entendimento, de consciência. Dentro do nosso entendimento, então, na maioria das vezes, nós temos as nossas diretrizes, os nossos caminhos, a nossa vida, dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento, não é mesmo? Mas cada um de nós vai partindo para um processo de crescimento, de evolução, de entendimento, de maioridade espiritual.
Cada um de nós vai chegando a esse ponto. E aí, conforme o espírito vai amadurecendo, ele vai compreendendo as coisas de forma diferente. O que para ele era uma ofensa, passa a ser assim uma espécie de infantilidade da outra parte. O que para ele era assim uma coisa terrível, que ele não aceitava de jeito nenhum, para ele é uma coisa absolutamente suportável, não tem problema nenhum. O que para ele era um peso muito grande na vida, para ele tornou um fardinho leve, tranquilo de carregar. Ah, tá pobre, meu Deus, que fardo pesado. Tem gente que adora ou consegue viver a vida inteira feliz, mesmo na dificuldade. Feliz. Consegue um dinheirinho a mais, vai lá e compra um frango. Oh, meu Deus do céu, comprou um frango. Olha que delícia, comprou um frango. Meu tempo, não faz muito não, 600 meses atrás mais ou menos. Então a gente esperava domingo. Ai, domingo. O que tinha de domingo? Quem tem o cabelinho branco aí? O que tinha de domingo? O que tinha de domingo? De comer, não quero saber desse pessoal não. É Deus que me livre. Domingo à tarde ele jogava bola, pinava pipa, andava de bicicleta. Quer saber de... Era o tal do macarrão com o quê? Com frango, meu Deus. Você passava na padaria a semana inteira, via aquele franguinho e falava, ai, domingo, vou esperar domingo. O refrigerante, né? O refrigerante. Nós não podemos falar o nome aqui porque eles não patrocinam a gente, entendeu? Então... Mas a gente tinha aquela coisa de esperar aquele dia. Passou a vida há 20, 30, 50 anos nessa vidinha tranquila, feliz, em paz. Olha que gostoso. Olha que coisa bacana. Enquanto para uns é um peso. Macarrão com frango de novo. Bem que podia ser uma lasanha, né? Sofre por causa disso. Um sofrimento atroz, lascado. Meu Deus do céu. Os outros estão esperando com ansiedade para comer um macarrão. Ou a pessoa está reclamando. Olha só. Aquela simplicidade. Conseguiu comprar um carrinho. Comprou um Fusca 76. Assim. Um Fusca 76. Esse carro é maravilhoso. Não tem radiador. É uma beleza. Não esquenta. Não esquenta o motor, mas lá dentro do carro esquenta para chuchu, né? Mas enfim. Passa 10, 15, 20, 30 anos com o carro feliz da vida. Quer pegar a estrada. Vamos para o Rio de Janeiro com o Fusca. Aí passa os caminhão, quase levanta o Fusca para fora da estrada. Mas vai lá e firma o Fuscão dele. Vai para o Rio de Janeiro. Enquanto outros não se conformam. Como é que pode? Eu lembro que meu irmão comprava pé de galinha. Como é que é? Não era macarrão, era pé de galinha. Ah, pé de galinha. Ah, do frango? Ah, do frango. Então, e a gente tinha tanta coisa. Veja o nível de entendimento de cada um de nós. E vocês imaginam que o nosso Criador, o nosso Pai, se felicita, se contenta com o nosso contentamento? Às vezes a gente tem um ar de censura para algumas pessoas que estão vivendo momentos felizes. Aí, ó, fazendo coisa errada aí, tá? Mas o Criador fica feliz de ver a gente feliz. Mesmo que depois a gente tenha que corrigir, melhorar, aprimorar, desenvolver, mesmo assim, Ele permite a gente a felicidade, do nosso jeito, olha só, do nosso jeito. Então, com o tempo, nós vamos abrindo esse espectro e vamos entendendo cada vez mais e melhor as coisas. E as coisas que para nós eram peso, passam a ser mais leves, mais tranquilas. Ah, trabalhei 40 anos na empresa. Ah, mas que bom, fiz tanto amigo, foi tão bom, sobrevivi todo esse tempo por conta disso. Então a gente vai aumentando a maturidade e as coisas vão ficando mais fáceis, a vida vai ficando mais fácil. Aparece um problema de saúde, por exemplo, a gente fala assim mesmo, todo mundo tem problema de saúde. Tem alguém aqui na Terra que não tem um problema de saúde? Aliás, tem uma questão interessante a esse respeito. Vocês sabiam que aqui na Terra não tem ninguém que tenha a saúde perfeita? Sabiam disso? Não tem ninguém. Quando não é o joelho, é a coluna, quando não é a coluna é o coração, quando não é a coração é o fígado, quando não é o fígado
Qual outro problema que costuma ter? É pressão, é diabetes, o que mais? A diabetes nós temos um pouco de culpa, né? Porque a gente exagera no doce a vida inteira, quando chega com a idade lá na frente, quer comer mais doce. Mas você já comeu todos os doces que você podia comer na sua vida inteirinha. Aí a gente quer com 70 anos, quer comer doce, sair comendo doce aí no mundo, indo nas padarias, nas festas das crianças, né? Mas nós já comemos a nossa cota de doce, né? Mas, então a gente vai vendo isso, né? A gente vai entendendo que aqui na Terra não tem ninguém perfeito. Por isso que nós temos imperfeições orgânicas. Olha só. Já pensaram nisso? Então não adianta, você vai lá no doutor, ele vai te dar uma amenizada, vai dar uma ajuda, vai te aliviar um pouquinho. Mas nós não podemos esquecer esse detalhe. Nós somos espíritos imortais e ainda estamos em desenvolvimento. Nós temos imperfeições. Aonde reflete as nossas imperfeições, meu Deus do céu? Nosso corpo. Primeiro lugar que reflete. Depois das nossas ações, refletem no nosso corpo. Olha que coisa. Então, nós, quando compreendemos isso, o problema de saúde fica tranquilo. A gente vai lá uma vez por semana, cada 15 dias, faz exame, aí marca a cirurgia, daqui 3, 4 anos vai lá na cirurgia, faz a cirurgia, aí recupera um tempo, não é? Mas está confiante, já sabe que isso é uma coisa normal, todo mundo tem algum problema. Não tem esse problema, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu não tiver... Não tem jeito. Se nós temos que viver o problema, nós temos que viver, não tem como sair dele. Por conta das nossas imperfeições. Vejam só, conforme o homem vai evoluindo, ele vai ficando melhor. Olha só, tanto é que tem gente que tem a saúde quase boa. 35 anos, por exemplo, ninguém tem problema de saúde, não é mesmo? 40 anos, 45, aí já começa a aparecer uma dorzinha. 50, 2 ou 3. Com 60 nós temos meia dúzia. Com 70 está doendo o corpo todo. Com 96 a gente não sabe aonde não dói. Porque nós temos as nossas imperfeições. Mas isso está dentro de uma justiça. As nossas aflições existem com a gente, porque Deus é justo. Agora tem um detalhe que é legal também. Vamos imaginar, de vez em quando o homem faz isso, parece que está tendo até uma campanha agora, né? A gente deve 10, mas a gente não precisa pagar 10 não, o pai recebe 6, 5, depende da nossa boa vontade, recebe até menos, que nem tem a campanha lá da dívida, né? Tem gente que devia 30, paga 2, 3 mil lá e resolve a dívida, né? Mas também a dívida foi insuflada, né? Foi aumentada, obviamente, né? Mas aí a gente vai percebendo isso. Muito obrigado. A gente vai percebendo isso, que aquilo que nós deveríamos fazer e sofrer é diminuído. Aí vem uma outra questão curiosa. Sabe qual é a questão curiosa? A gente vem com um problema e pensa assim: meu Deus do céu, ninguém merece, será que eu atirei pedra na cruz? Mas aquilo é 20, 30, 40% do que a gente deveria receber de problema. Olha só, olha só. Então em casa a gente tem um filho rebelde, não tem? Às vezes a gente tem, né? Só que a gente tinha que receber 4 ou 5, mas a gente só recebeu 1. Então aguenta firme com esse 1 aí. Já pensou você cuidar de 4 ou 5 rebeldes? Difícil, né? Não é mesmo? Então a gente tem que se confortar, tem que se entender que o pai tem amor pelos seus filhos. E ele sabe ir nos acertando, nos corrigindo, nos melhorando. Então nós temos que entender o seguinte: onde que nós estamos? Na Terra. A Terra é um lugar assim, o paraíso, a ornamentação, a arquitetura da Terra é muito linda, né? Mas nós, como seres humanos, temos tantas imperfeições. Veja quanta confusão a gente faz. Aí um vai lá, desliga o gás do outro, aí vai lá, corta a energia do outro, aí o outro vai lá e faz umas coisas assim, umas criancices que a gente faz aqui na Terra, né? Aí o outro vai lá, joga bombinha em cima do outro, aí o outro vai lá e bota fogo em cima do outro. Olha as coisas que a gente faz. Porque o planeta ainda é um planeta em processos de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento.
E nós que estamos aqui também. Tem um amigo espiritual que se chama Emmanuel, já devem ter ouvido falar dele, né? Aí nessa biblioteca tem um monte de livro dele aí. Tem um livro que ele se chama Religião dos Espíritos, que ele fala o seguinte: ele fala que a Terra se afigura dentro da galáxia. Todo mundo sabe que a Terra está dentro de um sistema, né? Que é a galáxia, né? A Terra está na galáxia e ela está quase caindo da galáxia. Sabe o nome que ele dá para a Terra? Ele fala que a Terra se assemelha a um quartinho dos fundos. Eu falei, nossa, que bonitinho, né? Aí depois fiquei pensando. O que a gente põe no quartinho dos fundos? O que é que a gente põe no quartinho dos fundos? Você sabe o que a gente põe no quartinho dos fundos? Só coisa que não está servindo mais, só bagunça, só tranqueira. Você viu como que ele sutilmente colocou a gente, quem que a gente é? Porque eu tenho a sensação de que, na verdade, a gente não podia nem estar no quartinho no fundo, tinha que morar em outra casa, porque aquela casa não dá para morar na Terra, porque a gente não sabe como lidar com ela. Ainda não sabemos, né? De uns com os outros a gente já não sabe. Imagine com o planeta inteiro. Aí tem iniciativas muito bonitas de cuidar do macaco, do gato, do cachorro, mas a gente não sabe nem cuidar da gente entre nós. Não é? Respeito, consideração, amizade, amor. A gente tem tanta dificuldade disso. Aí a gente tem que... Outro dia eu fui fazer uma visita aqui aqui perto, Santo Ângelo, aqui em Suzano. Tem lá, tinha, agora acho que nem tem mais. Um lugar lá que ficavam as pessoas com problema de saúde lá. E aí eu cheguei lá um dia, fiquei assustado, porque a senhora desceu do ônibus, foi lá e abraçou a árvore. Eu falei, meu Deus do céu, abraçou a árvore, abraçou a árvore. Ai, eu falei, meu Deus, por que ela abraçou a árvore? Fiquei meio assim, né? Não, tem que amar a natureza e tudo, né? Aí fico pensando, a gente quer fazer isso com as coisas da terra, com os animais, com as plantas, com as coisas, é bonito, é ótimo, é maravilhoso. Mas a gente consegue fazer entre nós? Será que a gente consegue abraçar um inimigo, por exemplo? A pessoa que fez uma malcriação pra gente, assim. Você não vale nada. Ah, vem cá, me dá um abraço. Já pensaram assim, um negócio assim? A gente não tem condição. A gente sabe por que a gente abraça a árvore? Porque a árvore não fala nada, ela não nos ofende. Ela está lá, é um peso que está lá, é uma estrutura que está lá. Não se manifesta. Sabem por que a gente adora ter um bichinho em casa do que um filhinho? Sabe por quê? Porque o filhinho fala, contesta, faz malcriação. O cachorrinho não, você xinga ele, prende ele, põe ele lá no canto, dá o que você quiser para comer ele, repreende ele. Ele não responde, ele não faz malcriação, está sempre ali perto de você, não é? Agora o filhinho quer crescer, quer se desenvolver, quer conversar, quer argumentar, quer contestar. Por isso que é tão mais fácil amar o bichinho, não é? Do que um ser humano. Olha só que interessante. Mas vamos voltar. Isso aí foi uma parte. Vamos voltar para o que a gente estava falando. Então nós estamos na Terra e temos essa justiça que funciona perfeitamente em nós, que é a justiça das aflições. Então quanto mais aflição nós temos, um passado mais delituoso, obviamente nós temos. Quanto menos aflição nós temos, menos delituoso foi o nosso passado. E aí os espíritos se dividiram em duas partes. Dizem que existem as causas atuais e as causas anteriores às nossas aflições. Então a aflição atual, por exemplo, foi essa que foi criada aqui na Terra, nessa própria vida. Então quando a gente está lá na frente de 50, 60 anos, aí vem aqueles problemas, você fala, isso aqui deve ser da outra vida, mas na maioria das vezes não é. Foi um abuso que nós tivemos quando a gente tinha adolescência. Lembra na adolescência? A adolescência da gente é duro, né? A gente faz cada uma, né? Meu Deus do céu. Cai, sobe em árvore, sobe em muro, cai do muro. Vai nas festas, liga o som lá na maior altura, depois fica com problema no ouvido, tem que pôr aparelho. Isso aí deve ser da outra vida. Não, é dessa vida mesmo. De vez em quando passa uma motocicleta, aquele barulho, fala, ai, vai com Deus, meu filho.
mas o camarada com aquele barulho o tempo todo atrás dele, daqui a pouco ele tem problemas de audição. Olha, a gente abusa da nossa saúde, já nessa vida. Agora, tem coisas, obviamente, que vêm de outras, né? São as anteriores, obviamente, né? Coisa que não dá para explicar, não dá para justificar. Sempre teve uma vida regradinha, bonitinha, daqui a pouco aparece um problema grave. Aí, certamente, são coisas que nós trazemos do passado. Porque nós não podemos esquecer, nós somos imortais. Olha só. A maior condenação que a gente vai ter não é só a gente não, viu? Todo mundo que está aqui na Terra, aprontando ou não, todo mundo vai ter essa condenação. É descobrir que a gente não morre. Aí se de repente está lá, acorda. Meu Deus do céu, eu estou dentro desse caixote, o que eu estou fazendo aqui dentro? Aí você levanta do caixote, sai do caixote, fala, para onde que eu vou agora? Né? Não tem uma educação espiritual nenhuma. Né? Tem que voltar para minha casa? Aí pega e volta para casa. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que desencarnam voltam para casa? Impressionante, né? A gente volta para casa, ninguém fala com a gente, ninguém escuta a gente não consegue fazer nada, fica uma confusão, né? Até a gente se educar, entender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos do outro lado, o que aconteceu. Aí vem aquele choque, né? Ai, meu Deus do céu, perdi o corpo de carne. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco a gente começa a revisar o nosso passado. Bom, deixa eu sair daqui, porque se eu encontrar com fulano aqui não vai dar certo, porque eu fiz tão mal para ele, né? Daí ele foge de um, foge do outro, sai da frente do outro, fica no mundo espiritual fugindo do outro, porque a gente não soube se comportar aqui. Olha só, o outro também não soube perdoar, a gente também não sabe perdoar. Aí a gente vai atrás das pessoas que nos prejudicaram, por exemplo, vai cobrar deles. Olha só o que acontece, né? E aí a gente percebe que nós somos imortais. A nossa vida continua, mesmo depois. Aliás, os Espíritos falam pra gente que quem está morto somos nós, eles estão vivos. E a gente aqui fala que quem está morto são eles, nós é que estamos vivos, não é assim? Só que eles têm essa ideia por diversos motivos, eu até falei os motivos aqui. E um desses motivos é esse, que a gente tem um corpo de carne pesado, a gente tem uma série de complicações, a gente precisa de muito alimento para cuidar desse corpo, de muitos cuidados, assim, muitos, né, cuidados médicos, odontológicos, químicas que nós temos que usar, que beber, que tomar, que comer, para que o corpo se mantenha de pé. Então, nós estamos vivendo aqui um pedacinho da nossa vida imortal. Eu estou procurando um relógio que não estou achando. Ali falta 5 para 1, não? 8h07. Ah, é 8h07. Ah, eu pensei que era 5 para 1. 3 para as 8. 3 minutos para as 8 horas. 3 para as 8, tá bom. Então... 13 minutos. Eu tenho 13. Mas que horas são naquele relógio ali, Ana? 1h05, Pensei, nossa, estou falando tanto tempo. Só estou desencarnado aqui, meu Deus do céu. Desencarnei e estou falando aqui até 1h da manhã, meu Deus. E está todo mundo sentado ouvindo, tão calmo, né? Pelo amor de Deus, né? Então nós estamos vivendo um pedacinho da nossa vida imortal. E veja o que é importante nós sabermos já agora nessa vida. Nós somos imortais, nós não morremos. 2 coisas importantes. Mas tem coisas muito mais importantes. Nós vamos entender que existem leis na criação que são absolutamente perfeitas. A pessoa começou a dirige há 50 anos, nunca teve um acidente. Outro dia, 35 anos, sofreu um acidente, morreu no acidente. Não é? Não dá a impressão que é uma coisa assim, é sorte ou azar? O fulano nunca teve motocicleta, quando teve, caiu, se quebrou todinho. O outro tem motocicleta há 20 anos, nunca caiu. Não é estranho? É estranho, não é? Foi no hospital uma única vez lá para pegar um papel que era de um conhecido que pediu para ele passar lá no hospital, pegou uma doença incurarável, morreu lá no hospital. O outro mora dentro do hospital, lambe, corre mão, limpa o chão, faz tudo e não pega doença nenhuma. Não é estranho?
Olha a justiça. Olha a justiça. Então nós temos que entender que existe uma justiça absolutamente perfeita. Nada nos acontece assim que possa se dizer que está sem o entendimento, conhecimento ou autorização de alguém. Nós somos monitorados constantemente pelas coisas que nós fazemos. Então é assim, quanto mais a gente consegue alcançar um entendimento maior sobre as coisas maiores da vida, mais fácil fica para viver. Porque a gente vai encarar as adversidades como uma situação normal. É normal. O fulano riscou o carro, é normal, né? Eu só fico com raiva, mas é normal. Alguém pegou o seu celular emprestado e não devolveu mais? Antigamente as pessoas pegavam um livro emprestado, agora ninguém quer saber de livro, né? Você devia andar com um livro na rua e se alguém roubasse, você podia falar, que bom, roubaram um livro, Deus te abençoe, leia, aproveite bem. Agora não, pega um negócio eletrônico aí, você sai, sei lá, com a guarda-chuva, com pedra, põe pedregulho, vai atrás da pessoa, fica nervosa, dá uma confusão lascada, né? Então, as leis funcionam de forma perfeita. Isso é importante a gente saber. Deus existe. Não estamos na Terra pela primeira vez. Vocês pensam que nunca conheceram Itaquaquecetuba, né? Nunca, né? Nunca conheceram, né? Tá vendo? Por que vocês fixaram aqui moradia? Nunca pensaram nisso? É porque não tinha mais nenhum lugar para onde ir? Será que era isso? Talvez não. Talvez porque está perto de algum familiar, alguém deu a sugestão, estava barato o terreno, a casa, ou o aluguel não é muito caro. Mas nós viemos para cá. Você sabe que um aluguel aqui em Itaquaquecetuba é quase exatamente igual a um aluguel, por exemplo, na Casa Verde, no Brooklyn, quase igual. E por que a gente está aqui? Já repararam? Isso? Não, né? Porque nós precisamos conviver. Esse grupo de pessoas que moram aqui com a gente são pessoas que já fizeram parte da nossa trajetória. Olha que interessante. Aquele pessoal do trem, né? Eles vêm numa conversa tão amistosa, daqui a pouco começa a jogar baralho lá dentro, 10, 20, 30 pessoas jogando baralho, falo, meu Deus do céu, que coisa legal, né? Todo mundo jogando baralho aqui, né? São conhecidos de muitas vidas. Não pode jogar mais? Porque jogava dinheiro? Mas por que não joga mais? Porque acha que atrapalha, tumultuava. Atrapalha? Que eles ficam brigando? Era truco, ficava gritando no trem. Bom, então faz tempo que eu não pego o trem, né? Então, de repente encontra aquele grupo de pessoas, fala de futebol, de repente a pessoa fala de um outro assunto, todo mundo fala, conversa, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. O Chico dizia uma coisa interessante, olha o que ele dizia pra gente. Ô Chico, a gente já conheceu essas pessoas há muito tempo? Por exemplo, ela falou assim, o meu marido, conheço ele há quanto tempo mais ou menos? Aí o Chico falou assim, olha, deixa eu dar um exemplo para você. Quando você pega um ônibus, senta no banco, e aí você comenta com a pessoa que está do seu lado, fala assim, nossa, hoje está um tempo quente, a pessoa fala, é mesmo, não é um calor? Agora começou o calor, ela conversa com você. Você conhece essa pessoa mais ou menos há uns 5.000 anos. Fala, bom Chico, até aí tudo bem, mas e o meu marido? Bom, ele deita na tua cama. Você conhece ele há mais de 20.000 anos. Quer dizer, você está tentando conhecer ele, porque acho que você às vezes nem conhece ele direito, né? Até hoje, 20.000 anos de convivência, não conhece ele ainda, meu Deus do céu. Já pensaram numa coisa dessa? É incrível, né? Não é incrível? Então nós nos conhecemos, somos antigos conhecidos. Essa é outra coisa que nós precisamos ter bastante certeza. Nós não estamos na Terra pela primeira vez. Não estamos provavelmente em Itaquá pela primeira vez, porque vocês sabem que o ciclo da vida é mais ou menos entre 3 ou 4 gerações. Então você pega, por exemplo, o seu avô, o seu bisavô, primeira geração. Aí você pega o seu avô, seu pai e você, ó. Você é a 4ª geração, ó. Provavelmente você já está nessa primeira aqui, ó. Ou é a bisavó, o bisavô, o bistio. Você faz parte dessa família aí. A cada 3 ou 4 gerações a gente volta.
Só se a gente tiver uma evolução muito grande, né? Então aqui, 3, 4 gerações é mais ou menos 100 anos, 120 anos. Então, é mais ou menos isso que a gente demora para chegar aqui de volta, né? Itaquaquecetuba já existia há 120 anos atrás? Quando foi fundada Itaquaquecetuba? 485 anos. 485 anos, olha só. Tá vendo? É quase igual São Paulo, que é 500 e pouco, né? São Paulo, né? Mais ou menos isso. Então vocês são os fundadores de Itaquá, tá vendo só? Olha aí. E vocês escolheram Itaquaquecetuba para morar, para reencontrar os ex-amigos, às vezes as antipatias do passado, né? Então aí vem na casa espírita pedir ajuda para os espíritos para a gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu na outra encarnação. Ai, Senhor, me ajude a não matar meu vizinho, pelo amor de Deus, dessa encarnação. Dá um apoio, por favor. Ele fica com o rádio ligado dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia, ninguém está aguentando mais, Senhor, me ajude. A gente vem na casa espírita para pedir ajuda, às vezes, né? Para aquele vizinho, né? Que tem um cachorro que late o dia inteiro, a noite inteira, que ninguém aguenta. Quando sai na rua, suja a rua inteira, a calçada inteira, a sua calçada. Entra dentro da sua casa, suja a sua casa. Aí você pede por gentileza, Senhor, não deixa eu me desequilibrar com esse meu vizinho. Olha só, é assim, para isso que a gente veio aqui, voltou aqui em Itaquaquecetuba, foi para isso, olha só. Senhor, me dá bastante paciência para pegar o trem todos os dias, não me aborrecer com ninguém no trem, não me agastar, não me chatear com ninguém. Mesmo que alguém pise no meu pé, que me aperte na porta, que não deixe eu sair, ou que não deixe eu entrar no trem, mesmo assim, dá bastante paciência para mim, Senhor. Porque antigamente a gente fazia isso nos bailes, agora nos trens, né? Eu fiquei surpreso uma vez que fui descer no trem lá no Brás, e o trem chegou e ninguém levantava. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém vai levantar? Ninguém levantava. Depois que eu descobri por que não levantava, né? Porque quando o trem abre a porta, ninguém segura quem precisa entrar, né? E se você está de pé, os caras derrubam você com tudo. Olha só, que coisa, né? Então a gente está aqui para nos ajudar, para nos evoluirmos, crescermos, nos desenvolvermos. Esse é o nosso maior objetivo. Se porventura a gente escorregou em algum caminho, caiu, bateu a cabeça, não tem problema, levantamos, continuamos. É isso. Não adianta ficar recalcitrando, nós temos que levantar e continuar. É simples. É muito simples, não é? Quando a gente queima a mão, por exemplo, vai fazer um bolo. Aí vai lá, encosta na grade do bolo, queima o braço, o que vai fazer? Não vai fazer nada, ele espera cicatrizar e continua normal, continua a vida normal, fazendo comida, faz até outro bolo. Se queimar outro braço, continua com outro braço queimado, e aí queima outro pedaço do braço, você continua fazendo bolo, é tudo normal, veja só, não é mesmo? Então tenhamos a certeza. Falar em bolo agora, fiquei até com vontade de comer um bolo. Nunca mais teve bolo aqui, Ana? E também não tem mais o salgadinho, não tem mais nada aqui, não tem mais graça de vir aqui. Não tem mais graça de vir aqui, porque não tem mais nada para comer aqui. Tinha a cantina aí, tinha a sopa, tinha um monte de coisa aí, não tem mais nada. Bom, tenhamos a certeza que precisamos estar aqui, confiemos, porque a cada período, a cada momento é um degrau que nós vamos crescendo e vamos evoluindo. E isso vai nos dar cada vez mais felicidade para viver, mais condições para viver. Agora cabe a nós termos a iniciativa de subirmos os degraus. Se a gente continuar no mesmo degrau, a vida vai continuar difícil. Se a gente levantar um pouquinho, subir um pouquinho os degraus, começa a vir mais facilidade ao redor, que a vida vai ficando mais fácil, cada vez mais fácil. Tá certo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e sigamos em frente, tá bom? Muito bom.